Galera, o Flamengo foi denunciado por bombas arremessadas no jogo contra o São Paulo. Rapaz, a gente tem que tomar cuidado que a nossa fase está muito boa, a gente não pode deixar esse tipo de coisa afetar a nossa campanha, a nossa chance de título, né? A gente não pode ser punido, ficar perdendo. O Flamengo a força do Flamengo, tudo bem, o Flamengo está ganhando fora de casa os seus jogos, mas a força do Flamengo está na sua torcida. A gente vai falar também sobre joia do Flamengo que interessa ao Lyon, tá? Jogador que pode estar sendo aí cogitado, uma proposta boa do Lyon. A gente vai falar sobre isso e também vamos falar sobre Hugo Souza. Tem gente dando como certa a venda do Hugo Souza, a gente vai trazer aqui todas as informações para vocês. Vamos falar muito também sobre esse momento do Dorival Júnior, momento do time do Flamengo. Flamengo aí quebrando recordes, o Dorival Júnior com números interessantes, o São Paulo confirmando a freguesia, tudo isso e muito mais aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Eu convido você a seguir, curtir e compartilhar, também se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Vamos ao vídeo agora, a gente vai falar já de cara aí sobre mercado da bola, Oscar e tudo mais. Eu só queria começar aqui falando sobre a Outsider Tours que te leva aí para a final em Guayaquil ou onde for, tá? Se você tem interesse em estar na final da Libertadores, o Mengão vai chegar, se Deus quiser. Você que está no outro lado da chave aí, que acompanha o canal Paparazzo Rubro Negro, é torcedor do Atlético, do Palmeiras, ainda acredita que é garantir com o Outsider. Apesar de você pode não ser Flamengo e acompanhar o canal aqui, acompanha lá no Papo Reto do Benja, que amanhã meio-dia tem programa também. Você me acompanha, veio pelo Kleber Gladiador, beleza, me acompanha aqui. Você pode usar o desconto do Paparazzo na Outsider também, tá? Galera de qualquer torcida do Brasil que quiser conhecer a Outsider, tem desconto aí do Paparazzo Rubro Negro. Mas eu quero avisar para você, torcedor do Flamengo, que o pacote para final da Libertadores já está no terceiro avião, segundo lote. Aproveite que o preço vai crescendo, não tem jeito, tá certo? E lembrando que tem ingresso incluído, né? Hospedagem, passagem. Eu vou passar para vocês aqui, então, logo de cara, a notícia do Ramon Abate, né? O árbitro da partida entre Flamengo e São Paulo, porque ele registrou na súmula que a torcida do Flamengo arremessou 2 bombas em direção à pista de atletismo do Morumbi na vitória sobre o São Paulo. Informo que o delegado da partida, senhor Quintino M. Neto, após o apito final, veio informar a equipe da arbitragem que a torcida do Flamengo arremessou 2 bombas em direção às pistas de atletismo onde se encontravam alguns policiais militares. O juiz da partida também afirmou que houve atraso por parte da delegação rubro-negra em voltar ao campo para o segundo tempo. Cara, a minha preocupação é só do Flamengo perder mando, ter punição aí que atrapalhe, mas a gente sabe que o Flamengo, a gente não tem tido muito isso acontecendo com o Flamengo, né? Principalmente nos jogos do Brasileirão. Mas é bom a gente alertar a torcida do Flamengo, vamos, né, evitar esse tipo de situação, justamente para não atrapalhar essa reta final do Flamengo. O Flamengo vem numa pegada firme aí para brigar pelo título. Olha só, a gente teve aí também o Mauro César Pereira, né, falando o seguinte: após os gols nas últimas partidas contra Corinthians e São Paulo, o Gabigol voltou a ser discutido no Flamengo, né? O nome do Gabigol. Mauro César, colunista do UOL, usou o portal para expressar sua opinião sobre a nova fase do Camisa 9, que a gente já vinha falando aqui, ó, que ele estava jogando muito pelo time. Eu venho elogiando o Gabigol, tinha gente que estava falando que eu estava maluco. O Gabigol tem jogado bem, ele tem jogado bem, não necessariamente fazendo gol, mas tem jogado bem. Ele fala o seguinte: o Gabriel sempre jogou assim no Flamengo, saindo da área para trabalhar na criação pela direita. O ponto de inverter várias jogadas buscando o Bruno Henrique lesionado, que entrava como centroavante, né? O problema de Gabriel era ou ainda não se sabe, arrematar corretamente. Ele vinha perdendo muitas chances, claras inclusive, mesmo com a canhota e mantendo sua perna direita quase cega, entre aspas, aí ele coloca. Mas nos 2 últimos jogos fora de casa e contra adversários tradicionais importantes, Gabi voltou a ser Gabigol, né? E então o Mauro César aí elogiando aí o momento do Gabigol, né? Um momento importante pra gente, ele voltar a marcar. Eu até falei que jogador de jogo, centroavante de jogo grande, né? O Gabigol gosta de marcar os seus gols em jogos grandes. E isso é uma realidade.
Isso é uma realidade. Eu queria dar uma passada aqui rápida com a postagem do João Guilherme. Ele fala o seguinte, né, o nosso narrador querido aí. Peguei um táxi... faz barulho, nação! Então, peguei um táxi aqui no Rio de Janeiro e quando cheguei em casa o motorista falou: o senhor não vai pagar a corrida. Eu perguntei por quê? Por causa da narração do gol do Gabigol. Incrível, incrível! Aí ele botou: sem palavras, só tenho a agradecer. Cara, o João é monstro, né? Monstro. Também tivemos uma postagem aí incrível do Pedro Souza, né? Eu acho que é torcedor do São Paulo, dá a entender que é torcedor do São Paulo. Ele bota assim: pô, o time reserva dos caras tem Vidal, Marinho e Cebolinha, VSF. Os caras estão desesperados. Olha só, o Mauro César Pereira também publicou o seguinte: placar agregado do Campeonato Brasileiro em 2021 e 2022. Flamengo 14, São Paulo 2. Os tricolores não marcam um gol sobre o Flamengo no Morumbi desde o jogo de 2020. É impressionante. O Flamengo aí, supremacia total contra o São Paulo. Ainda mais o São Paulo do Ceni. O Ceni não ganha o Flamengo. Olha só, o Igor Rodrigues também fez uma publicação que viralizou no Twitter. Informação: Santos não dá rebote. Que coisa absurda. E eu coloquei: que tranquilidade. Cara, é impressionante. O cara não dá rebote. E o Nando CRF lá, amigo meu aqui, falou: caraca, Gabriel, eu pensei que só eu tinha visto isso ontem. Perfeito, o cara não dá rebote, irmão. É muito seguro. E o Santos está cada vez mais seguro no Flamengo. Isso é muito bom. O time, para ser campeão de tudo ou para ganhar competições importantes, ele tem que ter um bom goleiro em grande fase. E o Santos vai entrando numa grande fase na hora certa. Aí eu tava falando do São Paulo, que é o CPF na nota? Pois é. Nos últimos 4 jogos entre São Paulo e Flamengo, 0 vitórias do São Paulo, 0 empate. 4 vitórias do Flamengo, 2 gols do São Paulo e 14 gols do Flamengo, como o Mauro tinha dito. Mas o Flamengo, então, é supremacia total, né? O São Paulo assinou a nota de freguês aí, não tem jeito. E aí, a gente também tem uma outra informação para passar para vocês aqui, que eu acho que é muito importante, com relação ao Oscar, né? O Mauro César Pereira... Eu já vou voltar no assunto Flamengo e São Paulo, falar de outras situações aí, e a gente vai, né, passa pro mercado, volta a falar do Flamengo, volta a falar do jogo. O Mauro César falou o seguinte: é errado dar uma informação não concretizada e torcer para que ela se transforme em realidade, para então dizer que antecipou. Sobre o Oscar, ele tá mandando um recado para aquele jornalista italiano, Fabrício Romano, que os dois estão trocando farpas, né? Porque o que acontece? O Mauro está trazendo a informação que o Oscar não estava nada fechado, e o cara deu como fechado. E ele querendo dizer que o cara está dizendo que antecipou, mas na verdade não antecipou nada. Chutou e depois é que o negócio aconteceu. Ele fala o seguinte, olha aqui, ainda em negociações com o Xangai, a diretoria do Flamengo está tentando a liberação de Oscar para jogar no futebol brasileiro e de acordo aí com o Mauro César Pereira. Ele publicou no blog do UOL a conversa que teve com Juliano Bertolucci, empresário do atleta e um dos condutores da negociação. Durante a continuidade da conversa, o Bertolucci afirma que o meio-campista vai apenas treinar no Flamengo por enquanto. Além disso, existe um medo por parte do Xangai de que o Oscar não queira mais voltar para a China. E aí ele fala aqui: para mim o pensamento tem medo que o Oscar não queira voltar mais. Esse é o meu feeling, né? O agente falando aí. Juliano diz que a negociação avança aos poucos, mas que ainda há um prazo de 10 dias para que seja sacramentada. Então a informação que a gente tinha trazido aqui do Fabrício Romano, que já estava assinado e que todo mundo publicou que o Oscar era do Flamengo, o Mauro César traz uma outra informação do Bertolucci, uma reviravolta, né? Uma verdadeira reviravolta. Estamos avançando aos poucos, temos 10 dias para convencê-los, mas não é fácil, tá? Então, uma reviravolta aí no caso do Oscar, né? O Mauro César Pereira trazendo aspas do Juliano Bertolucci que garantem que o negócio não está fechado. Então, aquela informação de um acerto do Oscar com o Flamengo, então, segundo o Bertolucci, não procede, né? A gente também, eu queria aproveitar para falar sobre o Rodrigo Dunst, né?
o vice-jurídico e geral do Flamengo, ele fez uma publicação aí um tanto forte, né? Que ele publicou o Vidal assim com os dizeres: eu pedi um time e me deram uma seleção, porra. Aí ele coloca aqui o seguinte: tem gente que não conseguiu montar um time, tendo 2 na mão. Parabéns, Dorival e todo o elenco. Ou seja, dando uma baita alfinetada no Paulo Souza. O Rodrigo Dunche, o sapo voou, né, Paulo Souza? Seu empresário falava isso? Pois é. O Rodrigo Dunche, então, dando uma alfinetada, o dirigente do Flamengo alfinetando o Paulo Souza ao elogiar o trabalho do Dorival Júnior. A gente também tem aqui umas outras situações que eu separei para falar com vocês. Eu tinha separado os placares, né? Flamengo 5, São Paulo 1, né? Os últimos 4 jogos. São Paulo 0, Flamengo 4, Flamengo 3, São Paulo 1, São Paulo 0, Flamengo 2, tá? Então, como eu falei, São Paulo virou freguês aí do Flamengo. Passar para vocês aqui a situação de mercado da bola agora do Vitor Hugo, né? Da joia do Flamengo, que pode aí acabar sendo negociada, chegada aí de muitos volantes e tal. O Wallace, que está vindo aí para o Rio de Janeiro se reunir com os dirigentes rubro-negros. Então, olha só, a jovem promessa do Flamengo, né, segundo aí matéria inclusive do torcedores.com, tiveram outros jornais que trouxeram, que a jovem promessa do Flamengo, o Vitor Hugo, vem sendo observada pelo Lyon da França, pela equipe do Lucas Paquetá. E o Dorival rasgou elogios por ele, né? Ele falou o seguinte: o Vitor Hugo tem uma maturidade interessante pela pouca idade. A evolução que ele tem é defensiva e ofensiva, participa muito, né? Valorizou aí o Dorival. Ele está encontrando essa forma de jogar com a necessidade. Tem sido interessante, vamos acompanhando, estimulando para que continue o processo de evolução. Considerado aí como reserva de João Gomes e Thiago Maia, o Vitor Hugo tem apenas 18 anos aí, tá? Então a questão do que saiu da notícia é a seguinte, que a chegada do novo treinador e a saída do Andreas Pereira, o Vitor Hugo entrou, no caso, na bola da vez e também na mira do Lyon da França, de acordo com o jornalista Philippe Frossard Papini, né, verificado lá de fora. Ele fala o seguinte, tive uma conversa em off com gente ligada ao Lyon que garantiu: se o clube vender o Paquetá nessa janela, o time imediatamente tratará o jovem Vitor Hugo do Flamengo como prioridade para a reposição. Tá? Então o Vitor Hugo aí, que é craque esse garoto, né? Essa joia do Flamengo, visto aí como reposição de Lucas Paquetá. Então, Lucas Paquetá podendo sair do Lyon e eles vão em cima do Vitor Hugo, segundo o Philippe Frossard, né? Ele tem a maior multa rescisória do elenco rubro-negro, valor de 500 milhões, né? Formado nas categorias de base do Flamengo. O jogador é considerado uma nova joia e um potencial de super venda, né? Como foi com o Vinícius Júnior e o Lucas Paquetá, que foram negociados por 45 milhões de euros em 2018. Eu conversando com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, me falaram que óbvio que a multa do jogador, né, ela é mais alta realmente do que 500 milhões de reais, são aproximadamente 100 milhões de euros, mas que geralmente a multa nunca é realmente o que vai chegar, mas que acredita-se que se o Lyon realmente estiver interessado, pode chegar aí com cerca de 40, 45 também milhões de euros, né, o que seria um valor aí também recorde para o Flamengo. O Flamengo nem precisaria disso tudo, né? O Flamengo não precisa fazer esse valor todo, mas eu não venderia não. Eu tentaria de repente negociar um outro jogador e tudo mais, já que o Flamengo não está precisando. Esse garoto vai voar, esse garoto vai ser seleção brasileira. Eu sinceramente fico muito triste de perder uma joia como essa que vai brilhar, né? Jovem demais, vai brilhar no futebol europeu. A gente teve o Neto cobrando aí o Gabigol na seleção, na Copa, né? Mandando recado pro Tite. E olha que eu não sou de concordar com o Neto, não. Ele falou o seguinte: o Tite não levar o Gabigol para a Copa do Mundo vai ser uma das maiores injustiças do futebol brasileiro. Concorda? Comenta aí se você concorda. Cara, dessa vez eu concordo com o Neto. Tem que levar o Gabigol e tem que levar o Pedro, tá? Acho que cabe Gabigol e cabe Pedro. O Gabigol, inclusive, né, a gente estava falando do Oscar aqui, o Gabigol quebrou o silêncio e já deu aí as boas-vindas ao Oscar ontem, depois da partida.
ele não quis entregar, né? Ele falou você que está dizendo, né? Pro repórter, você que está dizendo que o Oscar está chegando. Aí ele fala, é um grande jogador, merece estar conosco, com um grande time, grande torcida e grande estrutura, que ele possa nos ajudar tanto dentro quanto fora. Nosso time está se fortalecendo com jogadores de experiência e os meninos bem também, o Lázaro, o Vitor Hugo, o Mateuzinho. Eu ontem não achei o Mateuzinho nas suas melhores partidas, não. O Gabi elogiou muito ele. São grandes meninos porque eles são o futuro do Flamengo. O Gabigol, então, elogiou demais, né, o Mateuzinho. E vamos falar aqui agora sobre a questão do Rodrigo Caio. A gente teve aí uma matéria, né, que foi publicada pelo fanáticos.fãs, e eles usam aqui uma aspas aqui de uma matéria do Júlio Miguel Neto. O Rodrigo Caio está próximo de completar 1 mês de lesão, mas ainda tem prazo pré-estabelecido, não tem prazo pré-estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo para retornar. Não está descartada uma cirurgia, uma nova cirurgia. Com isso, algumas pessoas internamente já começam até a cogitar a possibilidade de rescisão contratual. Eu já vou falar sobre isso, tá? Se ele realmente tiver que fazer uma nova cirurgia, está sendo estudada uma rescisão contratual para 2023. Lembrando que o Flamengo quase renovou o contrato do Rodrigo Caio no início de 2022. A tendência é fazer uma nova cirurgia. Fazendo essa nova cirurgia em 2023, o Flamengo vai conversar com o Rodrigo Caio e tentar pleitear uma rescisão. O que nos passaram, não estou de forma alguma desmentindo o Júlio está muito bem informado, está sempre muito bem informado. O que me passaram é que o Rodrigo Caio, persistindo com esse problema, o Flamengo pode não renovar com o jogador, né? E aí o jogador pode ser emprestado, pode ser negociado, algum clube se interessar pode contratar o Rodrigo Caio, mas existe, tá? Isso é informação. Da mesma forma que tem pessoas incomodadas dentro do Flamengo, eu soube que tem gente dentro do Flamengo que prega calma e que gosta muito do futebol do Rodrigo Caio, a torcida gosta muito do futebol do Rodrigo Caio, eu mesmo sou fã do Rodrigo Caio e eu acho que é um jogador que merece um respeito, né? São problemas médicos que ele vem atravessando, terríveis. Quando ele volta arrebentando, ele é monstro, né? Ele já volta e assume logo a titularidade, já começa a jogar, já todo mundo fala, nossa, nosso xerife, aí ele machuca de novo. Sinceramente, é muito triste o que está acontecendo e eu acho que da mesma forma que o Flamengo mantém alguns jogadores que não tem tanto sentido estarem aí, eu acho que o Rodrigo Caio é um dos que merece a chance de se recuperar. E duvido que o Flamengo vá rescindir o contrato do Rodrigo Caio. Acho que o Flamengo pode não renovar, né? Apesar de ter uma pessoa ou outra dentro do clube que pregue situações mais enérgicas, por isso o Júlio está falando aí, ele é bem informado. Tem sempre gente que prega decisões mais enérgicas, mas não, tá? Não acredito que vão partir para esse lado, até porque o Rodrigo Caio é muito querido, né, internamente no Flamengo. Não internamente só, mas na torcida também. Com relação ao Hugo Souza, tá? A notícia que chega também no fanáticos.fãs, que o Flamengo encaminha a venda do goleiro. Eu conversei com fontes ligadas à diretoria e também um amigo meu me passou, que é próximo do Hugo, né? Ele me passou que o Flamengo não bateu o martelo ainda, o Flamengo não tem interesse em empréstimo, né? Se houver uma obrigação de compra, sim, mas o Flamengo está estudando essa possibilidade, ainda não foi batido o martelo, o Flamengo ainda está decidindo, porque o Flamengo preferia vender o Hugo Souza ou emprestar com obrigação de compra, tá? Essa foi a informação que nos deram. O time que está interessado nele, né, o Estoril de Portugal, né, a informação que saiu foi da Bola, do jornal A Bola, mas o que nos passaram aqui no Brasil, né, fontes ligadas ao atleta e também ao Flamengo, é que o Flamengo só vai aceitar emprestar com uma obrigação de compra ou uma opção de compra com metas, alguma coisa assim, né? Mas a questão é que eles estão preocupados porque o interesse era a venda e não o empréstimo. Estão estudando. A gente pode ter uma mudança aí de situação e o Flamengo acabar emprestando o jogador, tá? Mas não há o interesse de emprestar apenas sem uma obrigatoriedade ou uma meta, alguma coisa, mas as coisas podem se resolver no decorrer da semana, tá? E o
mas nesse momento o martelo ainda não foi batido com relação ao Hugo Souza, tá certo? É isso. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está aqui no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Tamo junto, um grande abraço. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!